Alô, alô? Eu disse, mas os guias meio que me enganaram. Então... Calma, escuta. Eles disseram que a platina é dificuldade 2 de 10. Você acha mesmo que é fácil assim? É mentira, pô. Tá bom. Mas é melhor o pessoal dar like, viu? Tá bom. E aí, guys? Pode me chamar de Vixie. E hoje a gente vai em busca da platina de Celeste. Um jogo que tem a dificuldade mais ou menos 2 de 10 e leva mais ou menos 15 horas pra platinar. Parece fácil, né? Na verdade não. De acordo com a maioria dos guias, esse jogo foi feito para ser platinado com o modo assistência, que deixa o jogo bem mais fácil. Mas quão difícil será que esse jogo é de verdade? Bora descobrir. Os microfone? Respira. Está tão nervosa. A gente começa num prólogo que vai ensinar a gente a andar e escalar. Bem óbvio. Em certo ponto a gente encontra essa senhorinha e a Madeline, a nossa protagonista, tenta avisar pra essa senhorinha que a estrada tá quebrada. E no fim a senhorinha só começa a dar risada da Madeline dizendo que se a estrada foi um problema, a montanha vai ser ainda pior. A Madeline não liga muito pra isso, então ela só briga com a senhorinha e sai andando. Só que assim que ela sai, acontece isso. Nossa, mas o computador tá vibrando numa frequência absurda. Então a gente aprende uma mecânica fundamental. A gente aprende o dash. Passamos o tutorial do spray. Em Celeste a gente tem 8 capítulos, e cada capítulo tem 3 variantes, chamadas lado A, lado B e lado C. Então a gente vai precisar fazer 1 a 8A, depois 1 a 8B, e por fim, para platinar, 1 a 8C. Em todos os lados A, tem uma fita cassete escondida, e é ela que libera o lado B. E a gente já começa no capítulo 1, pegando a fita cassete e desbloqueando o lado B, número 1. Opa! Portal. Ah, é o achievement que eu queria. Portal, colete o cassete. Esse capítulo é de longe o mais fácil do jogo. Fora que a gente vai precisar voltar aqui depois para pegar coletáveis. Então para o nosso próximo troféu, tudo que a gente precisa fazer é completar o capítulo. This might have been a mistake de um Twitter na cabeça dela. Opa! Abandonada. Termina o capítulo 1. Agora, pro capítulo 2, a gente vai conhecer uma personagem muito importante pra história, que é a Madeline, a versão do mal da Madeline. No visual, mano, o microfone tá fora do enquadramento. Ó, a Madeline do mal sumiu. Agora ficou um negócio divertido. Além disso, depois de explorar um pouquinho, eu acabei encontrando a sala com a fita cassete, que desbloqueia o lado B do capítulo 2. Opa! Mais um cacete, vamos! E depois de explorar e coletar alguns morangos, a gente acha a Madeline de novo. Ela tenta fazer a Madeline desistir de escalar a montanha, mas a Madeline consegue ser forte e não escutar o que a Madeline tá falando. E como o plano da Madeline não deu certo, ela simplesmente começa a correr atrás da Madeline tentando matar ela. E a única opção que a gente tem é fugir. Nessa parte, os movimentos da Madeline basicamente são os nossos replicados, então fica meio fácil de prever o que ela vai fazer e desviar dela.
Depois que a gente toma uma distância considerável da Badeline, dá tempo da gente parar e pegar alguns coletáveis. E aqui a gente consegue nosso terceiro troféu, por ter pego 30 morangos. Opa, distintivo de morango. O jogo exige que a gente tenha 175, mas a gente tem que começar de algum lugar. Depois de pegar todos os coletáveis que a gente podia, a gente acha um telefone público, e a Madeline conversa com o ex-namorado dela. E a conversa é tão maluca que ela percebe que na verdade ela tá sonhando. A Badeline aparece e acorda ela desse pesadelo. Quando ela acorda, ela volta pro telefone público e ela liga pra mãe dela, pedindo ajuda. Isso marca o fim do capítulo 2, e com isso a gente ganha nosso próximo troféu. E capítulo 2 concluído. Ganhamos mais um troféu. Pro capítulo 3, a gente vai precisar entrar num hotel e limpar a bagunça. Eu particularmente detesto esse capítulo, porque parece que eu tô limpando meu quarto, o que é bem chato. Assim como eu, a Madeline não queria entrar nesse hotel e arrumar bagunça. Ela só tava de passagem, mas o Sr. Oshiro, que é o dono do hotel, fica tentando convencer ela a ficar pelo menos uma noite. E no meio do caminho, até chegar no quarto que a Madeline supostamente ia ficar, tem uma bagunça absurda de roupa, de cobertores e itens do hotel. A gente basicamente tem que passar pelas pilhas de roupa e entulho, até a gente chegar num botão que magicamente arruma tudo. Putz. Vai ficar travado aqui, né? A porcaria deve ser perdida. Enquanto a gente tá arrumando as coisas, a gente encontra o Theo. Eu não cheguei a mencionar ele ainda porque todas as interações que a gente tem com ele acabam sendo meio que opcionais, pelo menos até agora. Mas basicamente o Theo é nosso amigo. A gente conhece ele lá no capítulo 1. O Theo diz que o Oshiro é maluco e a gente precisa fugir do hotel o quanto antes pelo duto de ventilação. Só que a Madeline por algum motivo quer muito ajudar, então ela recusa. Take care of yourself. O Theo só vai embora e a gente continua ali pra terminar de limpar as coisas. Vai ser agora, né? Depois que a gente termina de limpar, o Oshiro pede pra gente seguir ele, que ele vai levar a gente pra suíte presidencial. E desviando um pouquinho do caminho, a gente encontra a fita cassete e desbloqueia o lado B do capítulo 3. Mais um cacete. Na hora que a gente finalmente chega no quarto que o Oshiro queria mostrar pra Madeline, ela tenta ser honesta com ele, e a Badeline acaba aparecendo pra estragar tudo. Ela fala um monte de coisa ruim pro Oshiro, e ele não gosta nem um pouco. E ele acaba meio que explodindo de raiva e virando um monstro. E agora o objetivo das fases se torna fugir dele, até a gente sair desse lugar. Acabou o capítulo. Assim a gente conclui o capítulo 3. Conferindo. Termina o capítulo 3. Pro próximo capítulo, já fora do hotel, a gente encontra de novo aquela senhorinha que não parava de rir. E de novo, ela fica provocando a Madeline, mas a Madeline tá sempre bem focada em chegar no topo da montanha. E não muito tempo depois dessa conversa, a gente já acha a fita cassete do capítulo 4. E pegamos mais uma vez, pegamos o cassete, velho. A gente encontra muitas mecânicas novas nesse capítulo. A gente tem essa bola verde, a gente tem essas nuvens que jogam a gente pra cima, e também a gente tem o, na minha opinião, terrível sistema de vento. Enfim, muitas mecânicas. A gente vai falar delas especialmente nos lados B e lado C do jogo. Os lados A são quase que um tutorial. Tudo é muito fácil e focado na história, então a gente não precisa se preocupar com isso por enquanto. Antes de acabar o capítulo, a gente encontra o Theo mais uma vez, e a Madeline e o Theo pegam um teleférico juntos. Dentro desse teleférico, a Madeline começa a passar mal de ansiedade, e o Theo ensina pra ela uma estratégia que ele conhece de respirar pensando em uma pena.
Acaba que a Madeline consegue se acalmar, e saindo do teleférico, o capítulo termina com mais um troféu. Opa, mais um achievement. Respire. Termine o capítulo 4. Já pro capítulo 5, a gente tem várias mecânicas interessantes, tipo essa bola vermelha, que é uma versão infinita da verde. A gente também tem essas plataformas que se mexem quando a gente usa o dash, e algumas outras que a gente vai descobrir em breve. Já no comecinho, eu consigo pegar o morango de número 80, e a gente ganha mais um troféu por isso. Opa, medalha de morango, pera aí, vamos ver isso. 80 morangos juntados. E eu continuei pegando vários morangos e resolvendo enigmas até um momento que a gente acha esse espelho. O Theo tá preso dentro dele e basicamente ele tá perdido. A gente tenta achar uma forma de libertar ele, mas a gente só acaba achando outro espelho que dessa vez prende a Madeline. Por um pedacinho do jogo, a gente vira um monstro dentro da cabeça da Madeline. E quando a gente volta ao normal, a Madeline e a Madeline começam a conversar. A gente acaba sendo perseguido de novo, dessa vez pelo monstro que a Madeline sonhou. E depois de despistar ele, a gente acha mais um espelho, dessa vez é um de verdade, que a Madeline usa pra refletir. Nos dois sentidos. Um pouco depois disso a gente encontra o Theo, mas ele tá preso dentro de um cristal. A Madeline começa a procurar formas de alcançar esse cristal pra ela salvar o Theo. E quando a gente finalmente chega nele, a gameplay muda totalmente. O resto do capítulo é baseado em segurar o Theo e levar ele pros lugares. A gente também consegue usar o Theo pra ajudar a apertar os botões. Então não é só proteger ele na verdade se torna bem importante pra completar a fase. Então, terminando essa sessão, a gente joga ele nesse olho, o cristal quebra e o Theo tá livre. Terminamos o capítulo 5. Foi. Opa, no espelho. Caramba, eu tinha até esquecido como é que era pipoca troféu. Pro capítulo 6, a gente começa numa fogueira com o Theo, e depois de uma conversinha, a Madeline decide sair e conversar com a Madeline pra uma conversa bem amigável, pedindo pra elas seguirem caminhos diferentes. A Madeline meio que surta e fica maluca. A Madeline tava tão perto de chegar no topo, só que... Nossa, eu sei que isso é canônico, mas ver isso me deu uma preguiça de jogar, mano. Parece que todo o progresso foi jogado no lixo. Então a gente vai precisar escalar tudo de novo do começo. O jogo mostra pra gente mecânicas novas. Esse capítulo é bem focado na história, então as mecânicas acabam quase passando despercebidas. Mas a gente tem esse carinha aqui. A gente tem essa pena. E o jogo me fez voltar tudo. E voltando pra história, a gente... na verdade eu não queria jogar a história, foi mal, mano. Eu realmente cansei, eu tava jogando a história desde que eu comecei. Então eu parei um segundinho pra pegar alguns coletáveis e fazer outras coisas. Uma coisa que eu nem mencionei, cada capítulo, além de ter a fita cassete e os morangos, tem um coração escondido. Só que assim, ele é bem escondido. Eu precisei seguir um guia pra achar a maioria deles. Olha isso, eu tenho que ficar brincando com as telas, cara. Então eu consegui o primeiro troféu de coração por achar esse aqui, no capítulo 2. Resurrections. E depois a gente volta pro capítulo 1 e pega esse também, que por sinal eu precisei de guia porque é muito difícil entender o que o jogo quer dizer. Esquerda, diagonal. Cima, esquerda, diagonal, diagonal, esquerda, diagonal. Olha que loucura, cara. Não tem como descobrir isso sem ver o tutorial, cara. Pointless Machines. Pro capítulo 3, a gente precisa seguir por uma parede praticamente invisível. E depois disso, ele dá o achievement também. Jogaria Super Mombo Quest? Ué? Scattered and Lost. Eu queria descobrir como que os lados B eram, então eu fiz o lado B do capítulo 1 só de teste. Cada lado B dá um troféu pra gente, e eu pretendia fazer os lados B só depois, mas eu meio que pulei essa parte, e a gente fez o primeiro lado B agora. Aí.
Além disso, ainda tinha coletáveis do capítulo 4. Eu tenho que ficar 10 segundos segurando pra baixo num bloco. E esse bloco vai mudar o cenário. Tipo, aí, ó, foi. Nossa, cara, isso não existe não. Isso não existe. Absurdo. Eye of the Storm. E no capítulo 5 eu esqueci a fita cassete, então eu aproveitei e peguei ela. Pronto. E pra finalizar, faltava só o coração de cristal do capítulo 5, e a gente podia finalmente voltar pra história principal. Vamos, velho! Não, não vamos, não! Se eu não tivesse caído aqui, a gente ia, né? O coração me dá knockback, eu esqueci. Aí, agora sim, vamos! Fight and Falling. Então depois de pegar todos os coletáveis, incluindo os morangos, a gente finalmente pode voltar pra história. E chegando aqui no capítulo 6, a Madeline ainda tá pensando sobre a Badeline não deixar ela em paz. Mas ela diz que, querendo ou não, a Badeline faz parte dela. Depois de algum tempo refletindo, eu acabei achando a fita cassete desse capítulo, dessa vez sem nenhum guia. Nossa, mas já? Mais um cassete aí pra gente. E bem perto da fita cassete já tinha outro lugar com puzzle, que obviamente era o coração de cristal, mas eu não fazia ideia do que fazer. Sinceramente, eu ainda não sei, editando esse vídeo eu não faço ideia do que tem que fazer, mas eu só chequei o guia e peguei o coração de cristal. E o quarto. É isso. A gente é introduzido uma nova mecânica, que na minha opinião é muito divertida, especialmente por causa do capítulo 8. A gente vai ver isso já já. A gente acha mais uma vez aquela senhorinha, e ela diz que a Badeline pode estar atrapalhando a Madeline de alcançar o topo. Ela diz também que a Madeline devia procurar a Badeline para elas conversarem sobre isso. Então ela vai até a Badeline, pede desculpa, mas por causa da última conversa que elas tiveram, a Badeline simplesmente não confia mais nela. Depois dessa conversa, a gente tem uma literal boss fight contra a Badeline. Nossa, a boss fight 8 bits, mano. Mas como que eu dou dano nela? Dash? Direita. Acabou. Quando a gente finalmente alcança a Badeline, a Madeline conversa com ela. Ela diz que tá tudo bem e que ela precisa de ajuda pra elas conseguirem chegar no topo da montanha. A Badeline finalmente passa a confiar nela e elas começam a trabalhar juntas. Bonitinho. Por causa da ajuda da Badeline, a gente ganha um dash adicional. Então a gente se reúne, a senhorinha aparece, o Theo vem depois, e todo mundo concorda que é uma boa ideia tentar escalar mais uma vez, mesmo depois de cair.
E com essa tela maravilhosa de fim de capítulo, a gente termina o capítulo 6 e vamos rumo ao topo da montanha. Reflection. Caraca, olha essa arte, véi. Agora, finalmente no capítulo 7, a gente tem a Madeline e a Madeline trabalhando juntas. Não só porque a gente tem o dash duplo, mas também porque a Madeline faz parte do level design. Como a gente caiu antes, a gente vai ter que escalar a montanha do zero desde o capítulo 1. Só que dessa vez a gente tem a Madeline pra ajudar a gente a fazer isso direito. Caraca. No final dessa sessão, a Madeline joga a Madeline pra cima e fala que a única coisa que mais assusta ela é que ela tá finalmente começando a confiar na Madeline. E bom, logo em sequência a gente tem o capítulo 2 e todas as mecânicas que foram incluídas nele, só que de uma forma diferente. Terminando o capítulo 2, a gente nota que a Madeline não é exatamente do mal. Ela elogia a Madeline e a Madeline fica em choque de ver ela sendo boazinha. Bom, no capítulo 3 a gente acha a fita cassete, que desbloqueia o lado B do capítulo 7. A gente sai do hotel e a Madeline ajuda a gente a chegar na próxima área de novo. Pra área do capítulo 4, a gente vai ter aquelas sessões desgraçadas de vento. Sério, eu odeio isso. Eu odeio esse vento, cara. Quando a gente chega no final da parte referente ao capítulo 4, a gente vê uma cena muito fofinha das duas conversando. A Madeline começa a duvidar dela mesma, mas a Madeline fala que ela tava errada e que elas podem sim escalar a montanha juntas. Ela diz que a Madeline pode confiar nela e que ela tá confiando na Madeline. Muito fofinho. E com isso, a gente chega no capítulo 5. Aqui tudo que a gente precisa fazer é pegar uma chave pra abrir uma porta e sair. Esse é bem curtinho. E quando a gente termina e a Madeline joga a gente pra cima, ela pede desculpa. E meio que agora elas são mais parceiras do que nunca. Já que o capítulo 6 originalmente é baseado na parte de baixo da montanha, não tem um capítulo 6 aqui, que significa que a gente tá a alguns passos do topo da montanha. Essa parte a gente vai ter 30 checkpoints, sendo o último deles o final. Aqui a gente até tem o coração de cristal, mas a gente precisa achar 6 cristalzinhos menores pra desbloquear ele. Como eu só achei 3 até agora, eu vou ter que grindar isso depois. Pra essa parte, o vento que eu tanto odeio tá de volta, que deixa as coisas bem piores. Ligar isso, eu não sei por que está ligado de notificar ele.
Então a gente finalmente chega no topo. A gente descobre que quando descer da montanha, a Madeline não vai poder voltar com a gente. Ela vai perder o corpo dela e vai voltar a ser só uma parte da Madeline. Então elas acabam decidindo ficar ali e aproveitar um pouco. E é aqui que o jogo principal termina. Celeste. Calha a montanha. Vontade de chorar, mano. A gente faz uma torta com todos os morangos que a gente coleta e tira uma selfie com o celular do Theo. Com isso, a gente desbloqueia o capítulo 8. O capítulo 8 tem uma mecânica específica que proíbe a gente de usar o dash em alguns momentos. A gente precisa ter certeza de que a gente tá usando o dash da forma certa durante o capítulo inteiro, porque ele só reinicia se a gente muda de tela ou se a gente pega essas pecinhas verdes pelo ar. Além disso, o capítulo 8 ele tem algumas mecânicas que a gente viu nos capítulos anteriores melhoradas. É bem divertido. A fita cassete desse capítulo é meio que impossível de perder. Mais um B-side. E além disso, o capítulo não tem um final normal. A única forma de terminar ele é pegando o coração de cristal. Mais ou menos igual um lado B ou um lado C. Coração da montanha. Então, pronto, terminamos todos os lados A do jogo. E agora o jogo começa a ficar interessante. Antes de fato pros lados B, tem dois troféus meio irritantes que a gente tem que limpar. O primeiro deles é da gente pegar 6 morangos ao mesmo tempo. O jogo tem algumas regrinhas que fazem os morangos não serem coletados na hora, que resumidamente a gente não pode tocar no chão. Yes! E além disso, o segundo troféu que a gente tem que limpar é de um minigame chamado Pico 8. É uma mini versão de Celeste dentro de Celeste que a gente precisa zerar pra conseguir o troféu. Yes! Foi muito mais rápido do que eu achei que fosse. Agora, para os lados B. Os lados B são versões mais difíceis e maiores dos lados A, obviamente. Não tem uma história específica, não tem coletável, não tem nada. É só focado em gameplay. A única coisa que a gente precisa pegar, já que não tem nenhum coletável, é o coração vermelho, que serve para concluir a fase. Bom, a gente já pegou o lado B do capítulo 1, agora há pouco. Então a gente precisa continuar a partir do capítulo 2. E bom, aqui a gente vai usar o dash de uma forma diferente. O jogo ensina que se a gente pular logo depois que sair do bloco, a gente alcança uma distância um pouco maior. E claro, assim como o lado A, a gente tem a seção de fugir dos clones da Madeline. Todos os lados B vão dar um troféu pra gente. Então assim que a gente termina o capítulo 2... Pro capítulo 3, a gente vai precisar voltar pro hotel. A gente entra lá e passa pelos mesmos obstáculos que a gente passou pelo lado A, só que mais difíceis. E quando a gente sai, a gente tem uma parte focada só na boss fight com o Sr. Oshiro. E o capítulo termina nessa sessão com os blocos que desaparecem. E com isso, a gente ganha mais um troféu. Antes de chegar no capítulo 4, eu acabei percebendo que faltava bem pouco pra terminar todos os coletáveis do jogo. Então primeiro eu vim atrás do capítulo 7 pra pegar o coração de cristal que eu tinha perdido.
depois só faltava pegar todos os morangos. Consegui. Aqui. Yes! E agora a única coisa que falta pra gente completar a platina é todos os lados B e lado C. Não tem mais coletável, não tem mais nada de diferente. Voltando pro lado B do capítulo 4, a gente tem aquele sistema horrível de vento. Sério, eu odeio isso. Eu odeio esse sistema. Quase, hein? E com a tela final do capítulo 4, a gente também tem a mecânica de vento, que irrita um pouquinho. Mas depois de algumas tentativas, a gente completa esse lado B. No capítulo 5, a gente tem uma musiquinha de fundo muito gostosa, cara. Não é não, confundi. Além disso, é muito interessante ver como eles trabalharam com a mecânica de dash pra esse capítulo. Nossa. Na parte que a gente tem que segurar o Theo, eu tive um pouquinho de dificuldade. Quase. Mas depois de um tempinho, a gente consegue sem problema. Oh, calma. Agora, pro capítulo 6, a gente tem a minha música favorita de longe. Já vi que vai ser complicado. Esse capítulo tem as sessões mais difíceis do jogo envolvendo a pena, na minha opinião. Isso é muito mais difícil que os lados C, inclusive, que são, na teoria, mais difíceis do que todo o jogo. Não andar. Finalmente, mano. Morra. Chegando na parte da Badline, bom, a coisa ficou bem complicada porque demorava muito tempo pra eu entender o que era pra fazer aqui. Cada partezinha desse capítulo comeu tanto tempo da minha vida que, sério, na minha opinião, o lado B do capítulo 6 é o verdadeiro desafio desse jogo. Conforme eu ia progredindo, eu ia pegando jeito. Então, mesmo que tenha levado algum tempo, foi bem satisfatório ver como as coisas foram se encaixando conforme eu ia jogando cada vez mais. Passei. Ah, porra.
E bom, apesar de ter levado algum tempo pra terminar, pelo menos a gente conseguiu. Agora é o lado B do capítulo 7. Sinceramente foi bem fácil, só até uma parte específica que foi insana. Da mesma forma que a gente fez nos lados A, a gente visita mais uma vez todos os capítulos e as suas mecânicas, começando pelo capítulo 1. Depois do capítulo 2, com os blocos que dão dash. Agora. Depois do capítulo 3 e os espinhos que se mexem. Daí tinha o capítulo 4, com aquela maldita parte de vento, de novo. Cacete. Depois do capítulo 5, com essas bolhas vermelhas. Foi. Joguei errado, mas deu certo. E finalmente, o topo da montanha, com os checkpoints para cada seção. A gente tava muito perto de conseguir chegar no topo, mas tava tudo bom demais pra ser verdade. O jogo mostrou uma mecânica nova que pede pra gente dar o dash e pular logo em seguida num timing bem específico, pra gente pular mais alto do que deveria. Parece bem divertido e bonito de se fazer, mas esse timing é tão específico que fazer ele da forma certa e consistentemente não dá, é terrível, não dá. Foi.
Daí a gente alcança a bandeira, mas ainda não acabou. Então agora, para completar todos os lados B, a gente só precisa fazer mais um capítulo, o capítulo 8. Aquele capítulo que os dashes são limitados. Para esse capítulo, a principal mecânica que a gente vai ter que lidar são as mudanças de background. Ele fica trocando entre fogo e gelo. Quando ele tá no fogo, ele desbloqueia esses blocos. Já quando ele tá no gelo, esses blocos não existem mais, só que a gente ganha a habilidade de pular nesses obstáculos. Esses obstáculos, por sinal, matam a gente se o mapa tiver setado como fogo. Esse capítulo tem umas sessões tão difíceis que me fazem acreditar que é a última parte antes de acabar. Mas não, o bagulho é só muito difícil por inteiro. Progredi. Curiosamente, a última parte acabou sendo a única fácil do capítulo inteiro, então eu errei. E bom, depois de mais de uma hora, a gente passou. Completamos todos os lados B. O jogo mostra pra gente uma mensagem falando que agora a gente desbloqueou um novo desafio, que são os lados C. Aí eu fico me perguntando, já não tava difícil o suficiente? O jogo quer que fique mais difícil ainda, ou meu Deus do céu? O primeiro lado C não foi nem um pouco difícil. Acabei fazendo em 10 minutinhos. Ah, foi. Primeiro de 8. Mas é sempre bom lembrar que é o capítulo 1. Vai provavelmente ficar bem mais difícil conforme a gente for avançando. Já o capítulo 2... Passei. A gente completa em 5 minutos. É, foi mais fácil, na verdade. Diferente do capítulo 3, que ainda bem, não foi tão fácil assim. Só pra passar o primeiro pulo já me levou mais tempo do que o normal. E logo depois disso, a gente tinha mais um pouco daquela mecânica de dar o dash e pular em seguida. E isso tomou um certo tempo. Foi. É o Resident Evil Quarterback, moleque! E pra finalizar, a gente só precisava passar da parte do Sr. Oshiro correndo atrás da gente. Ah, véi. Ele tem que dar dash pra contar.
passei. Yes! Em 26 minutos, a gente completa o capítulo 3. O capítulo 4, com a mecânica de vento que eu tanto odeio, foi uma das coisas mais fáceis que eu já fiz. Não é difícil, vai. Como é de se imaginar, o vento fez tudo ser muito pior do que deveria ser. E mesmo assim, eu passei esse capítulo em 7 minutos. Aí, ó. Falei que era fácil, cara. Falei. Vamos. Capítulo 5 agora, tamo quase. A gente tem bastante das mecânicas de dash com pulo durante o capítulo inteiro, na verdade. Parando pra pensar, todos os lados C tem um pouco disso. Só que nesse ponto eu já tava pegando o jeito, então nem levou tanto tempo. Foi. Eu reconheço que esse capítulo é difícil, mas já que eu tava com o God Mode totalmente ativado nesse dia, eu passei esse lado C em 10 minutos. E o capítulo 6, primeiro a gente tem que passar por alguns espinhos usando a pena. Quando a gente passa, a gente tem que guiar esse bloco pelos lugares. E pra última sessão, a gente tem vários desses blocos que jogam a gente pra longe. E a gente tem que bater do lado certo. Não esperava. Então, eu consegui em 14 minutos. Caramba. Bom, até aqui eu esperava que não fosse ser tão difícil assim. Agora, o capítulo 7 e o capítulo 8 realmente me deram medo. Esses são os capítulos com mais clipes aí pelo YouTube afora. As pessoas normalmente passam um aperto bem grande nesses dois capítulos. Mas como eu falei agora há pouco, nesse dia eu tava pra game. Tipo, eu sabia que seria bem difícil, mas ao mesmo tempo eu tava tão confiante que eu acabei até fazendo meio com uma aposta com meus amigos, dizendo que eu achava que eu ia passar o capítulo 7 em menos de 30 minutos e o capítulo 8 em menos de 1 hora. Então, a gente precisa fazer várias vezes a mecânica de dar o dash e pular até passar da primeira etapa. Ai. Pô, a galera tá gostando de vir aqui me chamar de ruim, velho. Morra todos. Ai, caralho, quem que me chamou de ruim aí, seu bando de... E na segunda etapa, a gente simplesmente tem que acertar essa mola. Nice. Agora... E agora vem o pesadelo. Essa parte aqui é muito longa, e a pior parte disso tudo é ter que fazer essa sessão inteira sem morrer. Nossa, é muita mola. Caralho, cara, calma lá. E acaba aqui. Demorou algum tempo pra conseguir ficar bom em tudo.
Ai, eu sou muito idiota, cara. Meu Deus. E assim, eu perdi a aposta dos 30 minutos. Mas não significa que eu fiquei preso aqui. Foi. Depois de 39 minutos tentando um dos desafios mais difíceis de Celeste inteiro, eu consegui. É sério, cara, esse dia eu tava pra game, mano. Agora, o nosso último desafio. É só passar isso e a platina é nossa. Ao mesmo tempo, isso é quase com um chefão. A gente tem dash ilimitado e pra fazer tudo ainda pior, o jogo mostra uma mecânica nova. Sim, a gente tá no último capítulo do jogo, há 2 minutos de zerar, e o jogo tá mostrando uma mecânica nova e um tutorial. Sinceramente, eu já conhecia essa mecânica. O meu grande amigo Marcelinho Gameplays... Que cara bom. Ele me ensinou essa mecânica. Ele é um grande entusiasta de Celeste. Essa aqui é a realidade. Então não foi tão difícil pegar o costume. Aí, cacete. Pra segunda tela, a única coisa que eu precisava fazer é usar os blocos e as paredes do mapa pra me impulsionar pro outro lado até chegar na terceira tela. É a última. E finalmente, a gente tá na última sessão do último capítulo do jogo. Nossa, não dá pra entender nada que eu tenho que fazer aqui. Não dá pra entender nada. Eu vou ter que ir nas escuras, isso que é o que mais me deixa triste. Nossa, cara, calma lá. Oh, calma. Ah, não. Ah, mano. A gente tá literalmente a 1 minuto da platina. A gente só não pode morrer. O quê? É, guys. Eu tentei. Eu até cheguei no final algumas vezes, mas eu errei o pulo. E meus caros amigos, vocês lembram quando eu falei que eu ia passar isso daqui em menos de 1 hora? Bom, em 1 hora e 3 minutos, essa é a minha última run de Celeste. Platinei. Yes, thanks for playing. Heartbeat. Unlock every trophy. Bom, valeu aí a todo mundo que assistiu minha jornada completando esse game maravilhoso pela primeira vez. Eu adoro jogos de plataforma, então se você tem alguma sugestão de jogos, tanto de plataforma ou de jogos diferentes que você acha que eu deveria experimentar, comenta aqui que eu vou sempre dar uma olhada e pode ser que a sua ideia seja um dos próximos vídeos. Agora, antes de encerrar, o pessoal que tava assistindo essa live ao vivo já recebeu um mini spoiler, mas a nossa próxima platina vai ser uma platina misturada com desafio, com muita censura e piada pesada. So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. A gente vai em busca da platina de South Park, The Stick of Truth, em menos de 24 horas. Pois é, se demorar mais de 24 horas eu vou ter que reiniciar o save. Então, se você quer me ver sofrer, já fica de olho aí no canal, porque vai ter novidade vindo por aí. E das boas. É isso aí, até a próxima, gente.